Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui nós, na transmissão da nossa reunião de quarta-feira aqui dentro do Chico Xavier. E vamos começar com uma oração para a gente começar a sintonizar nesse momento mais tranquilo do nosso dia. Tudo passará. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a uma enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Do Espírito Emmanuel, assim seja. Bom, hoje, meus queridos amigos internautas, a conversa sobre assistência espiritual. Uma assistência que precisamos tanto, esse auxílio espiritual que buscamos tanto. E quantas vezes pedimos ajuda? Inúmeras, não? Várias vezes. Às vezes, no dia, pedimos inúmeras vezes. Mas como pedir esse auxílio espiritual quando a casa espírita, as igrejas, os templos estão fechados? A gente fica se pensando, será que a minha solicitação vai ser atendida se eu fizer essa solicitação em casa, sozinho, nas minhas orações? Bom, vamos primeiro lembrar dos ensinamentos de Jesus sobre pedir ajuda. Está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11. E eu vou ler porque vale a pena a gente lembrar. Que a gente já viu isso daqui em algum momento e às vezes a gente esquece. Mas é importante a gente lembrar. O texto fala assim, é do versículo 28 ao 30, né? Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, lhe se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se esse lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem.
Lindo esse texto, né? Para variar, os ensinamentos de Jesus, eternos, imutáveis, e a gente sempre aprendendo. Mas Jesus não fala assim: amigo, fica sussa aí que eu vou lá, eu busco para você. Ele não fala: ó, vou bater na porta para você, vou ali pedir para você. Jesus é bem claro. Ele fala assim, ó: pedi e será atendido. Buscai e achará. Você tem que fazer ação. Você tem que exercer a ação. Você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar. É você que precisa ter o esforço, ter o trabalho. Você precisa ir lá e fazer o trabalho. Mas a gente pode pensar, assim, puxa, mas Jesus não poderia fazer direto essas coisas aí, assim, essas ações, pedir, bater, buscar por nós? Claro que ele poderia, ele é Jesus, ele poderia sim. Mas ele não estaria de acordo com a lei natural do trabalho, né? Lembrando um pouco lá do livro dos Espíritos, das leis naturais que Kardec codificou para a gente, né? Tem lá a lei do trabalho, que é uma lei natural, e como toda lei natural é para todos, né? Inclusive para o próprio Jesus. Por isso que ele nos ensina as ações: pedir, bater, buscar, né? Então, para eu ter uma assistência espiritual, eu já tenho que começar pelo esforço, né? Estar harmonizado já com a lei natural do trabalho, de ir lá e ter a ação, fazer alguma coisa. É a mesma coisa daquela historinha assim, da pessoa que fala assim: ai, reclama que não ganha na loteria. Ai, só queria tanto ganhar numa Mega Sena, queria tanto ganhar um prêmio. Daí o amigo pergunta, fala assim: mas se você joga, né? Você vai lá, faz o seu joguinho, não? A pessoa: não jogo. Mas então como que você quer ganhar dessa maneira? Se você não vai lá na lotérica, se você não tem a ação de ir lá fazer o seu joguinho. Você precisa fazer, você precisa ter o trabalho disso daí. É uma brincadeira, mas é uma verdade. Se a gente não tiver a disposição de fazer alguma coisa, aquela ação não sai. Bom, entendida essa parte, que é uma parte fundamental das nossas solicitações, da assistência espiritual, que é ter que buscar, né? Eu preciso ir buscar essa assistência espiritual. A gente vai passar por um outro questionamento, que é o comprometimento moral com a assistência. Nós temos inúmeros recursos, né, disponibilizados para o nosso reequilíbrio. Às vezes a gente está aqui, como na nossa oração inicial, temos muitas dores, muitas preocupações, muitos problemas no dia a dia. Temos o nosso comportamento, que é um fator de desestabilização do nosso equilíbrio, né, mental e espiritual. Então, às vezes a gente precisa ter essa conexão e a gente precisa também ter um comprometimento com a assistência espiritual. Como que eu vou ficar pedindo toda vez uma assistência para um problema que eu tenho e que eu não faço nada também para melhorar? Então, a melhora interna nossa é uma questão que a gente precisa fazer para a nossa evolução. Nós precisamos dar esse passo para a gente poder se melhorar, evoluir, caminhar na direção de espíritos mais evoluídos, né? Ter essa melhora interna. Então, a assistência espiritual, ela nos permite isso, que a gente se reequilibre para se melhorar. É como limpar a casa, né? Fazer uma faxina. Eu faço lá uma faxina uma vez por semana na minha casa. E se eu deixar tudo em ordem, então eu vou fazer uma faxina
na próxima semana. Mas se eu não fizer nada para manter a ordem da casa, eu vou ter que fazer uma faxina antes de dar o prazo. Né? E daí pode chegar um ponto que vai estar tão bagunçado, que eu não vou conseguir fazer mais nada, que eu não vou conseguir deixar a casa em ordem. É assim como nós, conosco. Se nós não tivermos o propósito de nos melhorarmos, como que a gente vai manter essa casa em ordem, a nossa casa interna em ordem? Então, o propósito da assistência espiritual é dar essa oportunidade para que a gente faça essa faxina, né? E que após algum tempo a gente não precise mais, porque a casa vai estar tão em ordem que nós vamos poder seguir com a nossa como espíritos evoluídos. Né? Lógico que a gente tem um caminho enorme para seguir, uma busca imensa de melhora, né? Mas fazer com que a gente tenha essa melhora no comportamento é que não nos coloca mais em situações que a gente precisa do auxílio, da assistência espiritual. Pelo contrário, daí provavelmente seremos espíritos evoluídos que estarão à disposição para auxiliar outros irmãos que estão em outras esferas de evolução. Então, se a gente não tiver esse comprometimento em melhorar o nosso comportamento e melhorar as nossas questões, assistência espiritual nunca às vezes tem um alcance completo, porque a gente acha que a gente nunca é atendido. Por mais que a gente faça oração, por mais que a gente faça promessa, por mais que a gente faça novena, né? Se eu não fizer a minha reforma íntima, se eu não fizer o meu comportamento melhorar, eu não vou conseguir alcançar a plenitude também dessa assistência espiritual. Porque é necessário que eu melhore o meu comportamento. Bom, mas aí eu fico pensando, se eu tenho meu anjo da guarda, meu espírito guia, né, meu mentor, ele vai me ajudar. Claro que ele está aqui para ajudar. Essa é a missão do nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda tem essa missão de nos ajudar, de nos orientar. Mas ele não vai me ajudar a ter um comportamento errado, a ter um comportamento em desacordo com as leis naturais. Ele vai me ajudar a se melhorar. Ele vai me ajudar a ser um espírito melhor, a ter um comportamento melhor. Então, essa é a missão do meu anjo da guarda. Essa é a missão do meu orientador espiritual. Né? Me guiar para as coisas do bem, para que eu possa fazer escolhas melhores. Claro que ele não tem o poder de decidir por você nem nada. Ele não vai ter, o meu anjo da guarda não vai ter o poder de decidir por mim. A decisão é minha. Ele respeita o meu livre-arbítrio. Então eu posso escolher, eu posso realmente escolher entre seguir as minhas intuições boas que eu estou recebendo do meu anjo da guarda, do meu guia protetor, ou seguir um outro caminho. Mas a escolha é sempre minha. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com como que a gente vai escutar também essa orientação dos nossos anjos da guarda. E com outros espíritos também que vêm no nosso auxílio, né? Sejam espíritos que venham em missões, sejam espíritos dos nossos familiares que já estão numa condição de nos auxiliar, né? O importante é que assim, a pessoa não pode se manter no mesmo comportamento.
Porque senão ele vai ficar assim, mas eu nunca consigo a assistência espiritual, mas você também nunca muda o seu comportamento. Então daí a assistência espiritual, ela é sempre para nos dar uma força, sempre para nos ajudar a nos melhorar. E tem o meio da gente ter essa assistência espiritual, né? A gente tem, antes dessa época que nós estamos passando, nessa época de pandemia, etc., aqui no centro, né, falando do nosso centro, a gente tinha um atendimento fraterno, né? Então a gente falava assim, olha, venha no atendimento fraterno, tenha assiduidade no centro, para as palestras, para os cursos, e é claro, tomar os passes, né? E nenhuma dessa atividade agora a gente pode fazer nesse momento, mas é nesse momento. Então, eu não posso vir ao centro, né? Hoje a condição não permite, então daí eu fico pensando, se eu não vou ao centro, se eu não passo pelo atendimento fraterno, se eu não tomo um passe, né, a minha solicitação, ela vai ser comprometida? Será que a ajuda que eu quero, que eu preciso, eu vou receber? Bom, vamos lembrar lá no início, quando nós conversamos, né, do ensinamento de Jesus, que ele fala, pedi e recebereis. Então, Jesus já fala isso para mim, irmão. Então, isso já está na minha mente. Eu sei o que eu estou precisando. Assim como em várias áreas da vida, né, que hoje está mudando o nosso comportamento, as nossas relações de trabalho, nossas relações de consumo, o jeito da gente pedir, quer dizer, eu não posso ir fisicamente ao centro, mas será que eu tenho outros meios para fazer essa solicitação? Será que eu tenho outras maneiras de pedir a minha assistência espiritual? Será que existe alguma coisa que a gente pode fazer em tempos de isolamento social? Bom, existem algumas coisas que nós podemos fazer, sim. Aqui no centro, né, para quem ainda não sabe, o nosso atendimento fraterno ele passou a ser virtual. Então, se vocês entrarem lá na página do centro, lá na rede social, pode achar lá, tem um postzinho que fala do atendimento fraterno. Então, o que é o atendimento fraterno? É aquela conversa carinhosa que a gente tem com os trabalhadores da casa, que antes a gente fazia aqui dentro. Então, normalmente a gente faz nas pré-reuniões, né, públicas. Então, as pessoas chegavam, conversavam com os trabalhadores da casa, recebiam uma orientação, né? E nesse momento que a conversa já está rolando, né, a equipe espiritual ela já está te preparando, ela já está te atendendo. E não vai ser diferente se a gente fizer de maneira virtual. Isso também acontece, porque quando é solicitado o atendimento fraterno, o trabalhador que está lá do outro lado, ele vai te atender com o maior carinho. Ele já tem a experiência para conversar, então ele já está preparado. Então ele vai conseguir te ajudar e a fazer a conexão com a equipe espiritual. Então, a gente já vai se sentindo confortável. Puxa vida, olha, eu preciso de uma conversa, eu preciso que alguém me escute. Vou lá ver o atendimento fraterno. Dá uma olhadinha lá no postzinho lá do centro, procura lá, tem todos os dados para você poder fazer isso daí. Então, daí você tem uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, e a equipe espiritual já está ali, já está te aconchegando, já está te atendendo.
você, né, e as outras pessoas. Assistir a palestra virtualmente também é válido. Por que assistir a palestra virtualmente também é válido? Porque a gente sai do estado de vibração de negatividade que às vezes a gente estava. Então, se eu estou ali, vou assistir uma palestra, seja uma palestra espírita, seja uma missa, seja um culto evangélico, enfim, alguma coisa ligada a uma espiritualidade maior que possa te elevar, que possa tirar você dessa vibração de negatividade, isso faz com que você consiga se conectar com os mentores espirituais. Então, daí a assistência espiritual, ela consegue chegar com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, a gente consegue obter até a assistência espiritual com mais tranquilidade. E os amigos espirituais vão nos socorrer tranquilamente, como eles fazem quando a gente está numa palestra aqui presencial. Ah, mas olha, quando eu ia lá no centro era mais legal. É mais legal, porque a gente tem um contato físico, tinha toda uma outra funcionalidade. Hoje a gente mudou, como mudaram várias coisas. Então, na nossa nova realidade, no nosso novo andamento, a nossa palestra também virtual, ela vai ter o mesmo efeito. Ela vai precisar do quê? Do seu comprometimento, do meu comprometimento. Então, quando eu me comprometo, eu vou sentar, vou ouvir a palestra, vou ouvir a missa. Então, até o meu corpo já vai relaxando e eu vou conseguindo obter as informações, consigo fazer com que os espíritos amigos vão se aproximando e vão conseguindo dar aquela assistência que a gente precisa. É mais complicado? É mais complicado. Mas a gente está se adaptando, a gente está vivendo uma nova realidade, então a gente vai se adaptar. Como disse o Espírito Emmanuel, tudo passará. Então não vai ser isso que vai nos impedir de receber assistência espiritual. Muito pelo contrário, estamos sendo mais assistidos do que nunca. A espiritualidade está redobrando os esforços para nos atender nessa dinâmica diferente de vida, né? Que hoje a gente ainda se encontra um pouco desesperados, um pouco ainda triste com o nosso futuro, com às vezes até uma falta de perspectiva, mas a assistência espiritual, os espíritos amigos, os benfeitores estão nos amparando a todos. Por mais que às vezes a gente não perceba. Por quê? Porque às vezes a gente não tem o sinalzinho lá da vibração, né? Quando a gente fala assim, mas eu estou vibrando na negatividade, naquele negócio do peso do dia a dia, por conta disso. Por isso que a palestra ela é importante. Eu assistir uma missa é importante, porque faz com que eu consiga perceber que os espíritos amigos estão ali. Que essa assistência espiritual está ali, que ela está me amparando. Né? Porque eu mudo de canal. Eu saio daquele canal que eu estava vibrando e começo a vibrar numa sintonia mais próxima desses nossos amigos espirituais que nos ajudam. Bom, mas você fala assim, puxa vida, mas tinha o passe. Como eu gostava do passe. O passe individual, aquele passe que a gente vem aqui, recebe, que é a carga de energia, né? Ainda de quebra a gente ainda conversa com os nossos amigos aqui físicos. A gente não tem esse passe presencial. Mas a gente pode receber esse passe ao final da palestra, durante a oração final. Por quê? Porque a gente já assistiu a palestra inteira, já conversou. Nós já recebemos os ensinamentos de Jesus, aprendemos uma coisa aqui, outra ali, a nossa vibração já mudou, eu já mudei meu canalzinho, quer dizer, eu me desliguei um pouco das coisas
materiais e estou mais conectado no mundo espiritual. Então, quando a gente faz aquela oração final, que a gente consegue conversar e pedir agradecer tudo de bom que a gente está passando, tudo de bom que a gente está recebendo de energia, é aquele momento de você fechar o olho aí também na sua casa, né? Fica tranquilo, olha, eu vou receber essa energia, porque os espíritos mentores, eles estão ali, eles estão te proporcionando aquela energia. Basta a gente fazer o quê? Fazer o que o Jesus ensinou a gente tem que fazer, pedir, a gente tem que bater para abrir a porta. Então, preciso fazer essa ação. Eu também preciso me comprometer. Então, quando eu me comprometo e quando eu me coloco, olha, agora eu vou aproveitar esse momento e vou embarcar nessa oração aí, né? Vou fazer uma oração. Imagina quantas pessoas nesse momento estão escutando, quantas pessoas, quando a gente se une num pensamento único, numa vibração coletiva, de uma vibração bacana, uma vibração boa, a gente não recebe só o bem, a gente também faz o bem. Porque se eu estou ali recebendo uma vibração, uma carga de energia bacana, eu também quero que as outras pessoas recebam. Então, essa oração final da nossa palestra, não é um passe individual, mas é um passe coletivo. A gente faz um passe da humanidade, a gente faz um passe juntos. E juntos nós temos mais força, nós conseguimos vibrar melhor e a gente consegue ir mudando o nosso comportamento. E devagarzinho a gente vai recebendo a assistência espiritual, a gente vai se abrindo para as boas intuições que os mentores vão disponibilizando e a gente consegue ir se melhorando. Então, tudo isso é o auxílio dos bons espíritos, né, que estão aqui para fazer, né, essa força conjunta com a gente para a gente poder passar por esse momento de turbulência. Bom, uma outra coisa que a gente pode se utilizar e que a gente fala muito é o Evangelho no Lar. Mesmo antes de pandemia, pós-pandemia, durante pandemia, não importa. O Evangelho no Lar é ótimo, porque quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente transforma a nossa casa num ponto de luz na escuridão. Então, é um facho de luz. A gente atrai os bons espíritos, atrai boas energias. A gente leva a tranquilidade para o lar, porque imagina, você o dia inteiro dentro de casa, com criança, com o cachorro, com o papagaio, com o vizinho, e toda aquela loucura. E como que eu vou prover o meu dia a dia? E tudo isso. Vamos fazer um Evangelho no Lar. Vamos fazer um Evangelho no Lar. A gente se junta e consegue fazer com que também a família acalme. Eu me acalmo, os meus filhos se acalmam, meu marido se acalma, minha esposa se acalma, meu pai se acalma, minha mãe, enfim, a gente consegue se melhorar. Mas eu não tenho Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem problema. Você tem uma Bíblia. Você pode abrir a Bíblia lá e ler uma passagem da Bíblia com a sua família. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Pega lá uma passagem do Novo Testamento, que tem de ensinamento de Jesus. Nossa, a gente tem inúmeras lições que a gente ainda não colocou nada ainda em funcionamento, que a gente ainda está aprendendo. Mas eu não tenho nem Bíblia, nem Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, celular hoje, baixa lá. Tem vários sites seguros onde a gente pode baixar a Bíblia, onde a gente pode baixar o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa
união para a gente fazer o Evangelho no Lar, que é uma reunião assim, para eu trocar boas informações, para eu ensinar boas coisas, aprender boas coisas. E os espíritos amigos, os bons espíritos, os nossos mentores, toda essa equipe espiritual que nos ajuda o tempo todo, eles também estarão ali. Estarão ali para quê? Para poder nos auxiliar no Evangelho, poder dar dica, poder nos inspirar, poder fazer com que a gente tenha uma noite proveitosa, que a gente possa se melhorar e que no outro dia a gente acorde animado, para enfrentar o dia a dia que se faz tão cheio de desafios. Então vamos fazer o Evangelho no lar. Então a gente viu que ferramenta não é o que falta, a gente pode ter. Tem todas essas dicas. O nosso atendimento fraterno virtual, o passe coletivo no final da palestra, a palestra virtual, o Evangelho no lar, quando eu sou dono da ação. Daí eu não fico esperando, eu vou esperar a quarta-feira ou a sexta-feira para eu assistir a palestra lá no centro, ou domingo de manhã. Eu não preciso esperar o Evangelho nesses dias. Eu vou ser ator, vou ser protagonista das minhas ações. Eu preciso fazer as coisas acontecerem, porque foi o que Jesus ensinou. Olha, eu não vou lá pedir para você, você tem que ir lá pedir. Eu não vou bater na porta para você, você vai lá e bate na porta. Então depende de nós, depende dessa nossa vontade para a gente mudar as coisas. É difícil? É difícil. É aquele negócio, não está fácil para ninguém. Estamos caminhando, estamos na nossa evolução, somos ainda muito jovens espiritualmente, somos crianças espiritualmente. A gente tem muito ainda o que evoluir, mas a gente precisa evoluir. Como toda criança, ela ainda não anda, depois ela engatinha, depois ela dá os primeiros passinhos, daí ela corre. Nós também somos assim. Essa é a nossa evolução. Vamos imaginar que a gente ainda está engatinhando, mas a gente ainda vai ter forças para levantar e dar os primeiros passinhos. É devagar? Vai depender da gente. Tudo vai depender do nosso comprometimento. E a assistência espiritual, ela está muito ligada a isso. Ela dá oportunidade para a gente assim, olha, agora nós vamos fazer o reequilíbrio. A gente reequilibra e você continua. Continua e vamos andar. Vamos andar e não voltar nos mesmos erros. Porque assim, a gente vai precisar em outros momentos da assistência espiritual, em outras ocasiões da nossa vida, às vezes não falando de uma situação generalizada como nós estamos passando, mas em questões pessoais, em questões dentro da minha casa, em questões do meu foro íntimo. Então, às vezes eu preciso dessa ajuda. Não tem problema nenhum, mas eu tenho que mudar o meu comportamento. Mudar um comportamento é fácil? Não. Mas é como hábitos que a gente adquire no nosso dia a dia, na nossa vida física. É como escovar os dentes, tomar o banho. Eu faço disso um hábito. E a hora que a gente vê, a gente está fazendo automaticamente. Isso também vale para a mudança de comportamento. E o mais importante é ir aprendendo tudo, mais do que aprendendo, mas aplicando tudo que Jesus nos ensinou. Então, depende de nós para bater na porta. E quando a gente bate a porta, Jesus já falou, ela vai se abrirá. Então, devagar, nós vamos fazendo essa mudança
mudança de comportamento, tendo mais tranquilidade para passar pelos dias difíceis, pedindo assistência espiritual e sabendo que ela existe e ela está ali. E eu consigo sentir que essa assistência espiritual, ela é mais presente quando eu consigo me sintonizar, quando eu consigo me acalmar. E daí eu uso das ferramentas. Vou assistir uma missa virtual, vou assistir uma palestra virtual, daí eu vou escolher um meio de eu mudar a minha vibração. Sair de uma vibração baixa para ir vibrar um pouco mais alto. Quando a gente vibra mais alto, as coisas boas acontecem. E não esquecendo que bata, que a porta será aberta. Mas faça essa atitude. Tenha você o protagonista da ação. E com essa lição bacana que Jesus nos deixou hoje, eu quero convidar todos que estão aí assistindo, para a gente fazer uma oração, finalizando essa noite tranquila, gostosa, né, que a gente conseguiu poder se acalmar, poder vibrar numa sintonia melhor, deixar com que a espiritualidade venha se fazer mais perceptível, porque presente eles estão, então elas são só a gente prestar um pouquinho de mais atenção nos bons espíritos que estão nos ajudando. Então vamos fazer nossa oração final, agradecendo toda a ajuda que a gente tem recebido e pedindo que para vir dias melhores. E nessa oração final, a gente vai sentar tranquilamente, fechar os olhos e imaginando todas as energias caindo do céu. Uma carga de energia boa, entrando pelo topo da sua cabeça, invadindo todo o seu corpo físico, reestabelecendo o seu corpo físico, seu corpo espiritual, seu corpo mental. E cada inspiração que você dá, você sente esses fluidos, essa energia positiva, essa energia do passe que você tanto precisa para você se restabelecer. E essa energia vai te inundando, preenchendo todos os seus poros, preenchendo todo o seu corpo, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais que vão derramando todo esse fluido benéfico para nós. E a gente agradece aos amigos benfeitores que nos ajudam, que nos fazem tantas obras boas, agradecendo cada ser espiritual que nos ajuda, agradecendo as pessoas que se dispõem a nos ouvirem. E a gente vai fazendo uma oração, a oração que Jesus nos ensinou, para a gente finalizar a nossa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Boa noite a todos, meus amigos. Fiquem com Deus. Que vocês tenham recebido toda a energia maravilhosa dos nossos amigos espirituais. Fiquem com Deus.